Oi, Jaqueline, bom dia, professora. Oi, Bom tudo bom? dia. Bom dia para todos. Nossa, tá bonita hoje de camisa alaranjada. É quase vermelha essa Olha, ó, camisa aí. tô sempre produzida, fashion. Ó. Daqui a pouco eu Muito tô bom. dando aula. Tem que dar aula, dar uma aula na USP, depois tem mais não sei o quê. O dia Então começa vamos, assim. vamos aproveitar bem seu tempo, Jaqueline, porque o Brasil, se botar uma tela, se botar uma cerca em volta, vira hospício, jogar uma lona em cima, vira circo. Mas tudo que está acontecendo é muito grave. Eu queria saber você, com a sua expertise toda em segurança pública, enfim, no funcionamento orgânico das forças policiais, como é que está vendo essa bagunça toda no Brasil? Olha, a primeira coisa, eu tenho insistido já há bastante tempo que não pode ser a espada que define a intensidade e a profundidade de seu corte. Então vamos começar o primeiro ponto. Né? A Polícia Rodoviária Federal foi devidamente aparelhada, e não é de agora, né? Nesses 4 anos de governo nós assistimos, né, setores dessa polícia servindo, né, de capangagem particular do presidente da República. Tem que lembrar que o presidente brincou de fazer motociatas e a Polícia Federal, Rodoviária Federal, em momento algum, fez fiscalização, inclusive de um presidente que não usava capacete. Você imagina se a Polícia Federal usa da fachada de legalidade, como usou no caso do Nordeste, para produzir atraso, para produzir insegurança? Por que eles foram para a rua? Não é porque 200, 300, 400 eleitores não conseguissem votar. Era para produzir uma expectativa de imprevisibilidade, de ruptura de rotina, que faz com que o Brasil inteiro se pergunta se pode ali na esquina votar em paz ou não, ou se será interrompido por alguma razão. Tá? Então perceba que, olha que interessante, essa polícia, ou setores dela aparelhado, o pessoal do DAS, o pessoal da comissão, porque não é toda a polícia, e eu vou dizer por quê. Então essa polícia lá, né, ela, como já tinha sido feito no caso do Genivaldo, toma decisões discricionárias, decisões essas que no Brasil não há controle, é por isso que o juiz pode ser parcial. Nós temos que lembrar, gente, que a gente aperta 3 parafusos administrativos para parar com a brincadeira, né, da transformação de polícia em partido político, em autarquia sem tutela, em corporativismo que atende a si mesmo, tá certo? E para isso são 3 parafusos básicos que a democracia nos ensinou e que eu tenho insistido. Né? Não é cloroquina de mudar a Constituição, não é desmilitarizar, não é nada disso, é muito simples. Né? Agora dá trabalho político, né? Que é você controlar, é você quebrar o monopólio da ação da polícia, isso em qualquer democracia. Você não pode ter uma polícia tendo monopólio sobre território e população, tá? Senão você estimula, você silencia o poder legitimamente eleito. Tá certo? Você tem que controlar a capacidade coercitiva da polícia, o potencial de autonomização e a dimensão da liberdade decisória, que é a discricionariedade, ou seja, a autoexecutoriedade da ação de polícia. Essas 3 coisas, todas elas são administrativas. Todas elas é que produzem governabilidade sobre as espadas. Que aqui no Brasil a gente brinca de não. Tá? De não fazê-lo. Então, no Nordeste, o que a gente viu? Usar da autonomia decisória para uma autonomização predatória, para propósitos políticos. A gente aqui não blindou as polícias do uso político partidário e nem da apropriação privatista para fins particulares. Tá? Então, assistimos lá. Agora, nas manifestações, né, digamos assim, nas manifestações criminosas, porque estão violando a Constituição, porque estão questionando um resultado legal e legítimo das urnas, a soberania do voto popular, tá certo? Nós assistimos o mesmo movimento de prevaricação, sujeito servindo cafezinho, praticamente fazendo massagem. Né? E agora dizendo o seguinte, olha, eu não vou agir porque eu estou esperando a justiça atuar, a justiça dizer que eu posso. Ora, de novo, usando a fachada de legalidade, né, da lei de trânsito a serviço de lógicas particulares, tá certo? Então, que fique claro agora, é preciso chamar a atenção, né, de que, eu disse isso ontem no programa, eu tenho insistido, como eu insisti todas as vezes que polícia militar não ia dar golpe nenhum, ao contrário, foi a polícia que foi chamada junto com a população, né, para resolver o problema. Tá? Então tem que deixar claro, né, que essas coisas são importantes da gente entender, para a gente não ficar refém. Por exemplo, primeira coisa, por que... Ô, Jaqueline, desculpa, deixa eu só te interromper para fazer um comentário. Isso que você está dizendo é da maior importância, porque a gente sempre temeu aqui o engajamento das forças auxiliares, que são as polícias militares, com essa proposta de bolsonarismo. E foram elas que foram desobstruir a estrada, né? Foram elas que foram lá. Foi o que eu disse nesses 2 anos, todo mundo vai ter golpe ou não vai ter 7 de setembro, o que eu falei? Né? Eu não preciso ser mãe de nada, a segurança pública, é apenas conhecer a realidade, né, por dentro. Né? Então vamos pensar. Primeira coisa, fazer os protestos que fizeram, ou que estão fazendo, de paralisar, a pergunta é, por que um caminhoneiro que vive de frete e é autônomo
vai estragar a sua carga e vai ficar 2 dias, 3 dias na rua sem diária. Alguém já se perguntou sobre isso? Ponto número 1. Tá? Hoje, se eu pegar 2.000 caminhoneiros avulsos e pagar diária, uma diária de R$ 1.000, eu estou gastando aí 8 a 10 milhões, né, em todo o país, para paralisar. Né? O sujeito está ali ganhando diária. Ou você acha que as empresas, né, que tem cujo, né, as empresas vão pôr, olha, eu vou estragar a carga, vou pagar o seguro, tá certo? Ainda vou desabastecer. Né? Então vamos pensar o seguinte: esse evento foi um tiro no pé do próprio bolsonarismo, isolando o presidente. Na verdade, rei posto, rei morto. Eu vou começar por aí para a gente voltar na polícia. Número 1, vamos começar a entender essa situação. O silêncio autorizativo do presidente possibilita a que as pessoas vão para a rua, né? E aí, olha, vamos valorizar o passe. Acontece que no momento em que você perde a eleição e se isola porque não faz discurso nenhum, o seu capital político de 58 milhões de votos começa a ser disputado imediatamente na esquina. Tá? Então, muito bem, as pessoas foram para a rua, não foram? Foram para a rua, boa parte delas patrocinada, sobretudo caminhoneiros. Não é toda a rede de caminhoneiros do país. Né? O sujeito tem, se ele quer fazer greve ou se ele quer, né, ele podia ficar em casa com o seu caminhão. Tá certo? Vazio, sem carga. Tem muitos caminhoneiros prejudicados, né? Literalmente. Exatamente. Tem gente que está entregando, o sujeito vive de frete. Ele não pode estragar, ele vai pagar a mercadoria que está dentro, né, da sua carga. Ninguém se perguntou que se eu pagar R$ 1.000 para cada caminhoneiro e ficar ali, eu estou gastando 10 milhões em todo o país, que isso não é nada, é dinheiro, é merreca, entendeu? Agora, troco, pina. Então, vamos pensar. Peraí, só fazer uma observação, Jaqueline. O que você está dizendo, então, que não é um caminhoneiro autônomo, não é o dono do próprio caminhão que está ali, é um movimento lockout, é isso? Para a gente entender? Estou tentando dizer que se tiver que possíveis caminhoneiros autônomos não estão ali de graça, estão recebendo diária. Não é só o cafezinho e o lanche. Tá certo? Estão recebendo diária. Não? Porque ele com carga não tem como fazer isso, ele vai ter duplo prejuízo, além de multa de não sei quantos mil, correto? Ele vai perder a carga que ele tem que entregar, que ele é responsável por isso, olha o prejuízo. Então vamos voltar aqui que teve um patrocínio. A primeira coisa é que teve patrocínio. Tem alguns caminhoneiros que são de empresa, etc e tal, e que foram colocados ali, pode ser. Mas aqueles que são autônomos tende a ser uma minoria, entendeu? Ou se estão presentes, estão sendo patrocinados, né? Foram patrocinados. A ideia aqui é o seguinte, é dizer que teve um custo político, um desgaste político que todo mundo gostou. Então todo mundo fez um pouco de corpo mole, né? Como a polícia prevaricada, porque interessava. Vamos nós. Ponto 1. Né? O presidente se silencia. Ele é responsável por agir e não agir. Ele é responsável por decidir e não decidir. Ministro da Justiça desaparece, porque agora o ministro da Justiça ele se ocupa do quê? De acompanhar homicidas de polícia, assassinos de polícia. Né? Então, o que ele fez? Nada, ele cruzou os braços. De qualquer maneira, né, eles se foram responsáveis. Todos eles responsáveis. Podem responder por prevaricação, por não tomar decisão. O agir e não agir tem o mesmo peso. Segundo, ninguém fez nada, ficou todo mundo aguardando. Vamos ver no que dá, vamos ver no que dá. Um tipo de controle de trânsito que é de fácil resolução. Puxar trânsito, sobretudo para uma polícia de cone, que é a Polícia Rodoviária Federal, é algo simples. E lembrando que essa polícia não tem cobertura territorial plena porque ela é pequena. Tá? Ela é pequena. O seu efetivo sequer dá conta de poder sair fazendo e alimentando protestos por aí. Então, na medida em que avenidas, ruas, rodovias são paradas, a pergunta é o que fizeram governadores, o que fizeram prefeitos? Aguardaram, porque eu deixo claro aqui que a missão primeira, quem tem a prerrogativa do controle do trânsito e das rodovias municipais, intermunicipais e interestaduais, se chama Polícia Militar, sob o comando dos governadores. Tá certo? Também dentro das cidades, né, os prefeitos têm total, né, poder sobre suas guardas municipais para liberar trânsito, colocando guindaste, desmontando o caminhão, né? Separando a boleia do resto, e isso sem truculência, correto? Também, da mesma maneira, o governo, estado, os governos, os governadores, têm à mão a Polícia Civil, que pode entrar num trailer que existe para carnaval, né? E fazer autuação simpática dentro da lei, ali no protesto. Então, Polícia Militar, Polícia Civil e mais Corpo de Bombeiros. Cadê o Corpo de Bombeiros? Porque tinham pessoas passando mal, né, mulheres em trabalho de parto, doentes, né, correto? Caminhando né, dentro de ambulância, e os próprios manifestantes, né, que também podem vir a se ferir, etc. e tal. Percebe que você tem como... E, além do mais, compete também a polícia
ao Corpo de Bombeiros ajudar a escoar trânsito, a garantir mobilidade e fluxo, que é a natureza da segurança pública. O que é segurança pública? Circulação de ideias, valores divergentes, pessoas, bens e serviços. É isso que é segurança. Tá? Então perceba que os governadores ficaram aguardando. Por que você acha que eles fizeram isso, Jaque? Não, cara, que todo mundo esperando a migração de 58 milhões de votos. Querido, voto, capital político. Antes de ser um problema policial, né, esse espetáculo foi um espetáculo político. O novo governo do Lula ganhou, né, com esse micarço democrático, com esse prejuízo dado. Ganhou porque ficou claro o seguinte, olha, a gente joga dentro das regras do jogo, a gente é republicano e democrata, tá certo? Não, nós estamos aqui, temos um governo legitimamente eleito que está assumindo e estamos nos ocupando do futuro, né, do próximo governo. Olha como a gente está, né, do lado da democracia, tá certo? Né? E olha quem tem a responsabilidade, o rei posto, o rei morto, de conduzir o país até o dia 31 de dezembro, se chama Bolsonaro, silenciado, birrento, né, trancado em casa, né, escondido, porque perdeu uma eleição. Né? Então perceba que o governo novo ganhou. Os governadores estão interessados no voto moderado e conservador, né, que no Brasil sempre existiu, porque tem um vazio PSDB de ser. Tá certo? Então, o que foi esse espetáculo? Isso aí foi o último baile do Império de Branca Leone na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, né? Não é o último baile da República? Essa é outra da monarquia. Então, os governadores olharam para aquilo e falaram, vamos esperar o Alexandre de Moraes, que de bobo nada tem, entendeu? Quando deu uma chamada no policial, no chefe da Polícia Rodoviária Federal, ele não podia dizer que o cara estava prevaricando, mas ele foi ali e enquadrou o cara. E por que deu certo? Porque quem desmobilizou a Polícia Rodoviária Federal foi a população, né, através dos meios de comunicação alternativos e convencionais, com seus vídeos, com as suas denúncias. Né? E aí o TSE agiu com pronta resposta. Dessa mesma forma, o Alexandre de Moraes vem a público e diz, gente, olha, a polícia militar está autorizada, vamos reforçar. Isso era o recado, entendeu? Que os governadores estavam esperando para um poder que eles já tinham. Eles apenas estavam aguardando, olhando para o relógio e vendo o desgaste político. E está diminuindo os votos. Você sabe aquela registradora? E 58 milhões vai virando 40, vai virando 30. No final é Bolsonaro só com a ala radical bolsonarista, brincando de ser Antônio Conselheiro do Mal. Então, os governadores estavam satisfeitíssimos, inclusive os seus aliados, porque afinal, Zema, Tarcísio, todos aqueles que se elegeram no frisson da lei e da ordem, entendeu? Estão aguardando por esses votos, porque quem vai ter caneta, né, com tinta na mão, você entendeu? Então, excelente análise. Caiu todo mundo. O Centrão olhou para aquilo e falou, tá dando ruim. E por acaso o Centrão gosta de golpe? E por acaso o Centrão gosta de ruptura de rotina? Entendeu? Já estão negociando com outro governo a composição do Congresso, entendeu? Enquanto isso, Lula, brilhante, diz, olha, eu não vou me meter em votação de Congresso, não me meto em votação de Senado, ou seja, a política seguiu normalmente e só o Bolsonaro sendo se autodesidratando, se decompondo, sozinho, porque nem todos os ministros estão ali, porque também não são trouxas. Eles são, antes de tudo, políticos, que vivem do voto. Correto? O agronegócio, patrocinadores audazes de Bolsonaro, acharam bonitinho na primeira hora, todo mundo de verde e amarelo, cantando hino nacional, entendeu? Parando estrada, mas começa a dar prejuízo, sabe? 10 milhões que você gasta para brincar disso no país inteiro, e é pouco dinheiro, isso é troco, isso é merreca. Eu estou dizendo 10 milhões, se eu tiver que pagar para 2.000 caminhoneiros, em 170 pontos, 500 pontos, 4 caminhões por rodovia, está muito bom para poder parar, criar tumulto. Eu estou gastando 10 milhões de reais, gente, isso não é nada.